Neste vídeo vamos falar de Sport 3, 13-1, em um jogo que o Sport fez um pênalti ali maroto, o 13 foi prejudicado no começo do jogo, mas, porém, o Sport jogou muito mais do que a equipe do 13 e merecia a vitória, né? E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vocês viram, né? Viram como foi que eu comecei o meu pós-jogo da vitória do Sport contra a equipe do 13 na Arena Pernambuco pela Copa do Nordeste por 3-1, né? No começo do vídeo já eu falo de que o 13 foi prejudicado, de que sim, houve ali uma penalidade não marcada pelo árbitro. Beleza. Agora, o que eu acho interessante é que o meu querido amigo Matheus Barbaço, no canal dele lá, o Sou Mais Bahia, ele fez um vídeo meio que indignado, né? Com este pênalti aí, que não foi marcado para a equipe do 13, inclusive reagindo ali a imagens do nosso futebol, tal, mostrando ali o pênalti, que foi pênalti mesmo, tá? Foi pênalti, ninguém tá dizendo que não foi não, tá? Mas o resultado de 3-1 não teria sido diferente se aquele pênalti tivesse sido marcado. Primeiro, o que é que poderia acontecer? Gol do 13. Beleza, o Sport ia ter que correr atrás. Segundo, o que é que poderia acontecer? O 13 não fazer o gol, o cara chutar para fora, chutar na trave, Kaique França defender. Então foi pênalti, sim, mas pênalti não quer dizer que foi gol. E outra, o 13, ele não foi, digamos assim, assaltado, como falou aqui um torcedor do Bahia no canal do Barbaço. O 13 não foi assaltado, o 13 foi prejudicado. Qual é a diferença? A diferença é que quando você é prejudicado, é quando tem um lance legítimo a favor do seu clube e ele não é marcado. Assaltado é quando tem este lance, é quando anula um gol válido, é quando anula um outro gol, é quando marca um impedimento que não era impedimento, é quando invertem faltas. Então existe a diferença de assaltado, foi um assalto, esse resultado foi um assalto, do que foi prejudicado. O 13 foi prejudicado, mas não foi assaltado. E outra, o Sport sofreu 1-0, o 13 abriu o placar. O 13 abriu o placar 1-0, sabe? Então o Sport teve que correr atrás. E o Sport acabou vencendo o jogo por 3-1. E falam que o 13 foi prejudicado porque no primeiro gol do Sport, o gol de empate, houve uma falta no jogador do 13. Mas ninguém do Bahia fala, que no jogo da Copa do Nordeste, que o Bahia venceu o Sport por 2-1, no começo da jogada do segundo gol do Bahia, Everaldo fez uma falta na lateral em Pedro Lima. E aí, por esta falta ter sido feita, mas não foi marcada, o Bahia trouxe a bola para o seu poder, jogou na área, o menino lá deu um traço no Felipinho, que cruzou, e Ratão fez o gol da vitória nos acréscimos. Eu não vi nenhum torcedor do Bahia falar que no começo da jogada tinha sido falta de Everaldo em Pedro Lima. E nós, torcedores do Sport, nem batemos muito nessa tecla, porque realmente o Bahia foi superior no jogo e foi o resultado justo a vitória do Bahia, porque sim, o Bahia foi superior no jogo. Mas ninguém do Bahia fala deste lance. Vocês estão vendo aí que no momento do passe, Arthur Kaique está no campo de defesa do Sport, ou seja, no campo do Sport, ele não está no campo de ataque. Então não existe impedimento. E este lance aí, o Arthur Kaique saiu na cara do gol, era ele e o goleiro, era driblar e fazer o gol. Então o Sport foi prejudicado. E aí eu fui no meu Twitter e falei assim, ó, torcida do Bahia falando no vídeo do nobre Matheus Barbaço que o 13 foi prejudicado. Mas desse lance aqui ninguém diz nada. E aí o Barbaço foi e respondeu, né? O intuito foi falar mais da necessidade do VAR em todas as fases da competição. Tiveram esses lances ontem. Teve o pênalti bizarro em Marinho contra o América do Rio Grande do Norte. E vão acontecer outros, sendo contra ou a favor do Bahia. A CBF deveria ser mais justa e colocar o VAR em todo o campeonato. Esses lances seriam facilmente resolvidos com o VAR. E eu concordo plenamente com o Matheus Barbaço. O VAR tinha que estar desde o começo do campeonato. Mas eu não vi essa indignação tão grande, quando teve esse impedimento aí do Arthur Kaique, que ia entrar de cara no lance com o Marcos Felipe. E ia fazer o gol do Sport, muito possivelmente. E se existisse VAR, viu, Matheus Barbaço? Você e todos os torcedores do Bahia, se existisse VAR, teria sido marcada a falta de Everaldo em Pedro Lima. Porque o VAR, muito possivelmente, chamaria o juiz e anularia o gol. Porque foi falta em Pedro Lima. Então, gente, vocês aí do Bahia, não pode ser 2 pesos e 2 medidas, não. Quando forem lances que favoreçam o Bahia, venham nos seus canais
Cheguem nas suas redes sociais e digam que o Bahia foi, sim, beneficiado. Não apenas apontem o dedo para quando o adversário é beneficiado, não. Tá? Isso aí chama-se parcialidade. Não é imparcialidade, é parcialidade. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Hein, galera do Bahia? E aí, ó, foram essas duas pessoas no canal do Barbaço falar o seguinte: 13 foi assaltado. O gol de empate do Sport e houve falta no lance anterior. O torcedor do Bahia disso lembra, né? De dizer que o 13 foi assaltado e de que o lance do gol de empate do Sport contra o 13 foi falta. Mas ninguém fala no canal do Barbaço de que o Sport foi prejudicado também contra o Bahia. A questão do Bahia ter dominado o jogo, a questão do Bahia ter vencido, isso é diferente. O Bahia dominou o jogo. O Bahia foi superior que o Sport no jogo inteiro. Mas o Sport foi prejudicado. O Sport também foi prejudicado no jogo contra o Bahia. E se tivesse VAR, muito possivelmente o gol do Bahia, o segundo gol, teria sido anulado. Porque teria sido marcada a falta no Pedro Lima. Mas a gente também encontra torcedores conscientes, né? No canal do Matheus Barbaço. O Jean Carlos falou aí, e o impedimento que favoreceu o Bahia contra o Sport? Muito possivelmente o Jean Carlos deve ser torcedor do Sport, tá? Mas ali, ó, o Maurício Brito, oficial, ele falou o seguinte: a gente também foi beneficiado no jogo contra o Sport. Não foi impedimento. O jogador do Sport estava no campo dele. Simples. Se você aí, ó, que fala que foi impedimento e não sabe a regra, eu te perdoo, tá? Mas depois de ver tudo isso, se você continua dizendo que foi impedimento, aí já não dá para perdoar, você fala de propósito, né? E volta a repetir, se tivesse VAR no jogo do Bahia com o Sport, o segundo gol do Bahia teria sido anulado. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!